9 horas 18 minutos. Esta manhã temos entrevista em 10 minutos com a Ana Geraldes. Olá, Ana, bom dia. Bom dia. Está há 3 dias a viver o maior desafio da sua vida. Foi assim que se viu no domingo, no Congresso da JSD, nesse mais elevado patamar da juventude. 3 meses depois das diretas que elegeram o novo presidente do partido, que não apoiou e em quem já assumiu que não votou. É a primeira rapariga a chegar à liderança da Jota e desde logo a pôr os pontos nos is a Rui Rio. E são 2, autonomia de posições e liberdade de expressão. É deputada, tem 28 anos, chama-se Margarida Balseiro Lopes. É presidente da Juventude Social Democrata e está esta manhã no 10 minutos. Bom dia, Margarida, bem-vinda ao 10 minutos. Diz que não quer ficar conhecida como a primeira rapariga a chegar à liderança da Jota, mas como a melhor presidente da Juventude Social Democrata. Com 3 dias ainda não dá para fazer este balanço, portanto vamos à primeira questão, ainda é a rapariga a chegar à liderança da Jota. Isto num partido que tem na direção 5 mulheres em mais de 20 elementos, neste Conselho Estratégico também são só 9 em mais de 30. Como é que vai alinhar-se com esta direção, isto já para não falar da média de idades? Bom dia. Aquilo que eu costumo dizer é que não quer ser conhecida como a primeira, mas como a melhor. Tenho noção que é um facto histórico, mas não quero que o mandato fique resumido a isso, até porque não foi esse o fator de mobilização da candidatura. De qualquer das formas, a relação com o partido, como eu tive a oportunidade de dizer já várias vezes, será com total respeito, uma relação de grande proximidade, mas tendo sempre certo que a autonomia da Jota é naturalmente o ponto de honra. E nesta questão da paridade, ela vai aliás ao Parlamento, onde é deputada esta semana. O Governo fala em aumentar para 40% o número de mulheres e também fazê-las subir nas listas para os eleitos que nos representam. Porque é que ainda faz sentido no século XXI ter de ser assim nos partidos? Eu concordo com a existência da lei da paridade porque, daquilo que eu vi, se não fosse a lei da paridade, provavelmente o número de mulheres, por exemplo, no Parlamento seria muito inferior. E eu acredito num sistema que seja verdadeiramente representativo. Receio que a lei, nos termos em que está, possa colocar em causa, em alguns conselhos, a feitura de listas. Mas, de qualquer das formas, acho que é fundamental esta aposta numa maior representatividade de ambos os géneros nas listas, seja a nível autárquico, seja a nível depois também nacional. E na bancada, como é que esta questão está a ser discutida? Estamos ainda a analisar a questão, sendo que, apesar de no início, há uns anos atrás, quando a lei foi apresentada, inicialmente a lei da paridade, muita gente era contra. A verdade é que houve também agora uma evolução de posições depois de se perceber também qual é que foi verdadeiramente o impacto da lei. E depois desta eleição como Presidente da Jota, espera agora poder destacar-se na bancada? Há mais espaço na bancada parlamentar do PSD com estas mudanças recentes? Eu, com todo o respeito, eu sempre tive espaço na bancada para fazer o trabalho que tinha para fazer nas comissões. E tive a oportunidade de, para além daquelas que são as permanentes, de participar, por exemplo, na de inquérito, à Caixa Geral de Depósitos e, portanto, nunca senti qualquer tipo de limitação. E a atual liderança vai exatamente no mesmo sentido, dando espaço a todos os deputados que naturalmente queiram trabalhar e que se queiram também destacar. Fernando Negrão já conseguiu neutralizar todas as críticas? Sim, sem dúvida nenhuma. Está tudo muito mais sereno agora? Muito mais. E tudo unido? Muito. Em torno de Fernando Negrão? Sem dúvida. Uma das questões que lhe vai passar pelas mãos agora, já em breve, já que integra a Comissão da Transparência, é esta possibilidade dos deputados acumularem as subvenções com o reembolso de viagens pagas para os Açores e para a Madeira. Sendo legal, valores mais altos não se colocam? Colocam. E aí a postura do deputado do Bloco de Esquerda acho que foi, numa primeira fase, condenável, mas a forma como decidiu atuar em resultado da denúncia que depois acabou por acontecer, eu acho que foi exemplar. O facto de assumir-se a sua responsabilidade. Está alinhada com o Rui Rio nesta lógica de que a política tem que ter princípios éticos muito claros? Tem, sem dúvida nenhuma. Até para que as pessoas nos possam respeitar lá fora. Gostou de ouvir o Rui Rio dizer no Congresso deste fim de semana que tem na JSD
a maior aliada para lutar contra os interesses instalados? Sem dúvida nenhuma. Até porque, para além disso, o próprio Presidente do Partido fez uma coisa que nunca tinha visto num Congresso Nacional, que foi abrir espaço a que em 3 áreas, e 2 delas têm a ver com o corporativismo das ordens profissionais e com os estágios profissionais que foram denunciados, como muitos deles sendo fraudulentos, em que os estagiários têm de entregar uma parte daquilo que recebem à entidade empregadora, e é um sinal de grande abertura que o Presidente do Partido dá eventuais iniciativas legislativas que a própria Juventude Social Democrata queira apresentar. Ficou surpreendida com este discurso do Rui Rio no Congresso da JSD? Mais ou menos, ou seja, eu já sabia que ele tinha um grande respeito pela JSD e um carinho muito especial, naturalmente, porque foi dirigente da J há alguns anos atrás, mas fiquei surpreendida com tanta abertura para algumas destas matérias que são sensíveis. E o que é que mais gostou de o ouvir dizer? O respeito que ele tem pela autonomia da Jota e o discurso virado para as novas gerações foi provavelmente o ponto mais importante da sua intervenção, para mim. Na questão dos interesses, voltando um bocadinho atrás, ainda na semana passada ouvimos Rui Rio mais uma vez a vincar que coloca Portugal primeiro, coloca os interesses do país à frente dos interesses do partido. Nesse sentido, como é que vê estes acordos que hoje vão ser celebrados com o Governo na área da descentralização e dos fundos comunitários? Há matérias que são tão importantes para o país que eu acho que é fundamental os 2 maiores partidos terem um entendimento. A verdade é que eu acho que também houve uma mudança de posição da parte do Governo e da parte do PS face à nova liderança, porque a anterior liderança do PSD procurou muitas das vezes esses entendimentos e muitas das vezes aquilo que nós apresentávamos era imediatamente chumbado e, portanto, fico contente de o Partido Socialista ter agora uma postura um bocadinho mais de procurar consensos com o Partido Social Democrata em questões que sejam verdadeiramente importantes, porque foi uma coisa que durante 2 anos o PS não teve nada disponível. António Costa chegou a dizer que não teria sido possível, com Pedro Passos Coelho, sequer discutir. Sim, admito que sim, mas não por culpa de Pedro Passos Coelho. Acho que António Costa nunca lidou muito bem com o facto de ser Primeiro-Ministro e ter perdido as eleições para Pedro Passos Coelho. Também poderá ser por isso que muitas das vezes fosse mais difícil essa plataforma de entendimento, mas acho que foi o PS e foi o António Costa que mudou de posição, não foi o PSD. Não foi o PSD. Portanto, nesta nova fase de entendimento, esta abertura de Rui Rio não é vista por si de nenhuma forma como algum tipo de submissão ou dar a mão ao Governo? Não, eu acho que há matérias tão importantes para o país. A questão da descentralização, naturalmente, e que já foi iniciada no governo anterior, a questão dos fundos comunitários, que eu acho que é muito importante que tanto PS como PSD tenham aqui pontos comuns, porque ganhe quem ganhar no próximo ano, nas próximas eleições e depois nas seguintes, há matérias que não podem estar sucessivamente a serem alteradas em função do governo que nesse momento está à frente dos destinos do país. Nas eleições diretas não apoiou nenhum candidato, depois assumiu que votou em Pedro Santana Lopes. Está arrependida de ter publicamente manifestado estas suas posições? Por ter dito publicamente, nada disso. Ainda assim, é com Pedro Passos Coelho que mais se identifica. É um percurso como o dele, que foi líder da Jota durante 6 anos e que depois seguiu até Primeiro-Ministro, que espera seguir. É esta a herança que norteia neste caminho como Presidente da Jota? A herança é sobretudo a de grande respeito e de grande trabalho e grande autonomia de quando ele era Presidente da Jota e que naturalmente isso me inspira a mim como atual Presidente. Mas é apenas isso, até porque ele de facto fez os 6 anos, eu farei apenas um mandato de 2 anos. E naturalmente somos pessoas diferentes, mas como eu costumo dizer muitas vezes, tenho uma grande admiração por ele. E acha que ele está orgulhoso de si neste momento? Eu não sei se serei a melhor pessoa para dizer isso, mas eu acho que um bocadinho, ou em parte sim. Ainda tem saudades dele no Parlamento? Sim, mas a vida é um ciclo, portanto, e houve um ciclo que se fechou. E portanto o facto dele não estar no Parlamento não significa que tenha desaparecido da vida política portuguesa. Saiu Pedro Passos Coelho, saiu também Luís Montenegro. A bancada parlamentar ficou mais enfraquecida com estas saídas? O Luís Montenegro é um ativo importantíssimo do PSD, portanto, saindo ele do Parlamento é sempre uma perda, naturalmente.
mas foi uma decisão que tomou e naturalmente tem agora um conjunto de projetos também de natureza profissional e vai continuar também no espaço mediático. Já disse que como líder da JSD e também como deputada não há uma questão de falta de autonomia, de falta de liberdade, quer discutir todas as questões, mesmo as que são fraturantes. Ainda assim, recentemente alinhou com a disciplina de voto na questão da mudança da identidade de género. Faz sentido esta disciplina de voto? Eu não acho que nós devamos ser a favor de todas as questões fraturantes apenas porque são fraturantes. Eu, quando penso em cada uma das matérias, eu penso o que é que nós estamos verdadeiramente a discutir. E, no caso, não me parece que a redução para os 16 anos ou a dispensa de relatório médico sejam matérias que devessem merecer da nossa parte. Vai encontrar-se com o Presidente da República. Amanhã. Está mesmo determinado em ter uma agenda própria como líder da JSD? De manhã vou reunir com o Presidente do Partido. E à tarde vou reunir com o Presidente da República. Estamos mesmo a terminar numa palavra. O que é que Rui Rio pode esperar de si? Muito trabalho, uma JSD muito, muito ativa, que queira falar sobretudo para as novas gerações, autónoma e livre, mas muito leal ao partido também. Até na juventude o tempo voa, terá tempo para se afirmar como Presidente da Juventude Social Democrata. Aqui foi só um bocadinho, em 10 minutos, Margarida Balseiro Lopes.